Olá, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos e muito bem-vindes ao nosso Perfil e Negócios. E aqui, gente, você confere esse bate-papo sempre muito inspirador, com grandes nomes do empreendedorismo brasileiro que buscam fazer a diferença por meio da inovação, da diversidade e também do impacto social. E hoje a nossa convidada é a Juliana Oliveira, CEO e fundadora da agência Oliver Press. Ju, que honra ter você aqui com a gente. Obrigado, tá? Obrigada, Gal. Obrigada a você pelo convite. Uma honra poder falar um pouquinho da história da Oliver. Muito bom. Eu queria que você começasse falando um pouco de sua trajetória, né? Pensando aí na sua formação profissional, como é que foi? Eu sou jornalista, formada há 17 anos. Trabalho na área de comunicação com assessoria de imprensa há pelo menos 15 anos. E eu sempre trabalhei focada na tecnologia da informação, que é o antigo TI, que hoje fala muito em inovação. Migrei um tempo atendendo muitos empreendedores e esta parte também de startup. Trabalhei em outras agências de comunicação, de PR especificamente, trabalhando como atendimento de conta. Atendimento de conta eu tenho um cliente e eu preciso relacioná-lo na mídia. Então eu ficava ali no dia a dia, no operacional. Sim. Passei para coordenação e passei para gerente. Enquanto gerente, eu tinha uma equipe ali de 20 pessoas que eu gerenciava, mas ali foi o meu teto. Porque era uma agência 100% branca, eu era 99, né? Porque eu era a única pessoa negra. Eu tive o meu teto de vidro, eu tive a questão também de ter um chefe branco, homem. Então, todas as questões que você, né, e as pessoas, nossos telespectadores estão acostumados. Passei por um burnout e pedi demissão. Isso quando? 2015. Tá. Acabado de casar. Caramba. 3 meses depois, assim, do casamento. Só que eu sempre sonhei em ser jornalista. Nunca imaginei fazer outra coisa na vida. Eu sou de uma Você se geração... formou quando em Me jornalismo? formei em 2005. Tá. E uma outra coisa importante é que eu sou daquela geração de jornalistas que viam a Glória Maria na televisão, única mulher negra, preta, na época, que conhecia o mundo por meio da comunicação. Eu também sou daquela geração que via Xuxa, Angélica, Eliana, mas que não me reconhecia ali. Sim. Então eu nunca pensei em fazer outra coisa a não ser o jornalismo. Eu também nunca pensei em ser assessora de imprensa. Eu sempre imaginei que até porque na faculdade, quando eu fiz faculdade, não tinha esta disciplina de assessoria de imprensa. Não sou da época que já saio entendendo comunicação corporativa. Era só redação, ou TV, ou site, ou jornal. Quando eu saio, passo um tempo em uma agência escrevendo de tecnologia e logo depois eu já passo para assessoria de imprensa, o mundo se abre na minha cabeça, eu me apaixono pela parte de PR, fico trabalhando em outras agências, como eu contei. Em 2015 eu peço demissão, ainda não tinha a Oliver Press na minha mente, só que como eu disse, eu não sabia fazer outra coisa a não ser isso. E então o cliente da outra agência falou: onde você está trabalhando? Eu falei: eu não estou trabalhando. E falou: eu preciso de você, porque você saiu da agência e eu preciso que alguém continue atendendo a minha conta. Falei: Ele não. não quis continuar na agência. Não. Até porque quando eu pedi demissão, o meu antigo empregador não permitiu que eu me despedisse dos meus clientes. Caramba. Então, que cruel isso, né? Sim, sim. Então tinha que... Por quê? Foi que ele falou? Porque ele sabia que eu tinha um bom relacionamento. Não à toa que 3 clientes. Eu não pedi demissão, eu não falei tchau. Infelizmente, eles vieram atrás de mim perguntando em qual agência que eu estava trabalhando. E era um cliente bem grande. Bom, abro a Oliver Press, e como eu sempre trabalhava com a parte de assessoria, com a parte de startup, neste período, antes de abrir a Oliver Press, eu já tinha atendido e gerenciado cerca de 300 a 400 empreendedores. Caramba. Então eu ouvia muitas histórias sobre o empreendedorismo. Eu ouvia muita história de qual é a resiliência,
Tem uma frase que eu ouvi de um empreendedor que falava: você precisa saber qual é o seu fundo do poço no empreendedorismo. Para falar, até aqui é o meu limite, porque né, você acompanha, é estressante. Tem o bônus, mas também tem muito ônus. Então eu decidi empreender sem nenhum glamour. Eu já sabia que ia ser difícil. Não, eu atendia histórias de empreendedores que já tinham falido 10 vezes e continuavam empreendendo. Então, quando você senta com um homem deste e conta, Juliana, empreender tem que ter realmente propósito e paixão. Tem que ser algo que você quer, porque o que você vê no palco é só 1% do empreendedorismo do Brasil. Eu já empreendi sem nenhum glamour. Sim. Eu já empreendi sabendo que ia ser difícil. Uhum. Isso foi uma parte boa, porque eu nunca glamorizei. E ali eu fui começando a trabalhar. Mas uma coisa que a Oliver que se destaca é porque eu já sabia o seguinte. Bom, sou uma mulher preta. Como mulher preta e trabalhando numa agência de comunicação, eu vou atender inicialmente empreendedores homens brancos da área de tecnologia. Então, eles vão ter que saber lidar com uma mulher preta ali à mesa com ele, falando de negócios, contratos, investimentos. Uhum. Então, desde o primeiro dia da Oliver, toda a comunicação da Oliver foi uma comunicação me mostrando. Por quê? Quando eu cheguei para construir o site, e aí vem o web designer, vem assim, uma coisa que eu não quero, a mão de um homem branco apertando a mão de outro homem branco, que era o que eu sempre via nos sites. Quero uma mulher preta, quero que mostre a foto de uma mulher preta retinta e crespa. Maravilhoso. Eu quero que mostre a foto de uma mulher preta retinta, crespa e plus size. Uhum. Juliana teve um estranhamento no começo, não se falava em... Isso ainda em 2015? Isso, não se falava o que a gente tem dito hoje de diversidade, comunicação afirmativa com o seu público. Quando eu empreendi, eu não tinha esta noção da diversidade, eu só tinha a noção do que eu queria. Eu queria uma agência em que eu não me vi durante todos os anos das quais eu passei. Então, por isso que hoje, se a Oliver é uma agência com 59% de mulheres negras, com mulheres asiáticas, com mulheres indígenas, com mulheres brancas, e que com 45 mulheres, a gente só trabalha com mulheres, foram muitos nãos que eu recebi ao longo da vida, de muitos homens, e para mostrar justamente que nós podemos falar do que a gente quiser. De inteligência artificial, a moda, a gastronomia, a saúde, a empreendedorismo. Então, esta basicamente é a trajetória da Oliver Press. O que você considera que é o grande diferencial ou os diferenciais da Oliver, além da questão de diversidade que você pontuou? A entrega. A Oliver ela é muito orientada da porta para fora, né? Ela é muito orientada a pensar como o cliente gostaria de se posicionar, a ter um atendimento com qualidade, a estar próximo do cliente. Eu tenho uma boutique ainda de comunicação, então eu faço questão também de estar próxima do cliente em alguns momentos. Outro diferencial, um olhar inovador para muitas estratégias. Então, como é que eu posso posicionar a Maria Gal em uma mídia de negócios? Enquanto todo mundo vai olhar para a mídia de famosos ou de diversidade. Então, a Oliver, hoje, nós atendemos tanto startup, early stage, quanto empreendedores e grandes empresas. Sim. Então, grupos aí da parte de varejo, saúde, contam hoje com a Oliver Press para isso. Então, e da parte de dentro, né? Uhum. Eu acho que a questão do propósito, a gente trabalha muito forte cultura, propósito, pessoas em primeiro lugar, um ambiente saudável, um ambiente no qual as mulheres podem ser quem elas são, se vestirem como elas gostam, terem o cabelo que elas gostam. E isso reflete no cliente. Sim. Eu não moldo o meu atendimento para agradar o cliente. Então, e aí a gente vai dando ferramentas e tornando pessoas em primeiro lugar, tanto o cliente quanto a minha equipe. Então, acho que a gente tem hoje um olhar
Acho que quando você fala da diversidade, Gal, acho que é importante trazer que essa diversidade ela também se reflete no cliente. Sim. Então, hoje, qual que é o nosso posicionamento? Olhares diversos para a comunicação. O que isso significa? Eu sou uma empresa e o meu time de comunicação basicamente tem uma sócia preta, uma sócia asiática, um atendimento branco e um atendimento negro. E são pessoas com olhares, estratégias, pensamentos, culturas diferentes que vão agregar para o meu negócio. Sim. Então, não é uma diversidade da foto, não é a diversidade do hype. Eu faço questão... É a essência, né? Para que você entre no núcleo e veja que, poxa, tem pessoas como eu e tem pessoas também diferentes. Porque senão fica um núcleo só de pessoas brancas ou só de pessoas negras. Isso para a gente não faz sentido numa estratégia. A Oliver, eu acho que essa questão da gente ter um posicionamento forte, colocar os nossos clientes, tanto os pequenos e médios empreendedores, os empreendedores negros, eu acho que o que fez também com que a Oliver se destacasse no mercado, as pessoas reconhecem a Oliver muito pela diversidade, mas como a minha base é atender startup, é atender negócio, é atender empreendedorismo, eu pego aquela receita e aplico na diversidade. Uhum. E aí eu torno, então, quando as pessoas dizem, nossos clientes, os clientes que estão na Oliver, especialmente os clientes negros, têm acesso a lugares, a pautas e a palcos diferenciados, é porque eu falo, o meu objetivo é que as pessoas, a mídia se acostume a pautar o empreendedor negro para falar do seu negócio e não apenas de diversidade. Sim. Então, tem uma fintech, a gente atende uma conta lá, que é a conta Black. Primeira estratégia que a gente construiu com eles foi, primeiro vocês são empreendedores e fundadores de uma fintech. Então, o mercado precisa ouvir vocês falando de fintech, de empreendedorismo, de mercado financeiro. O rosto de vocês já mostra que vocês são empreendedores negros. Então, eu preciso que uma exame, uma folha, um valor se acostume a pegar o telefone e ouvir a Fernanda e o Sérgio falando de business. Só assim o mercado vai entender que a gente pode falar de tudo. Eu posso falar de comunicação, você pode falar sobre a sua trajetória artística, independente. E claro que a diversidade ela vai ter que ser transversal. E não apenas eu só vou procurar os clientes da Oliver em maio ou em novembro. Não. O trabalho que a gente faz é ao longo do ano todo. E muitos procuram a gente também com essa estratégia de palco. Então, a gente teve recentemente, agora no Rio Innovation Week, que é um evento de inovação, com mais de 15 clientes e boa parte empreendedores negros falando da sua área de negócio. Uhum. A gente fez um palco que ficou muito emocionante, assim, 4 mulheres pretas, compliance, finanças, gestão de riscos, enfim, cada uma falando para uma plateia majoritariamente masculina e branca e de startupeiros, assim, ouvindo. Acho que esse é o diferencial. A gente pode falar do que a gente quiser, no espaço que a gente quiser, desde que você tenha uma boa estratégia, um bom posicionamento. Uhum. A gente vai ter que correr para o nosso próximo bloco, mas antes eu queria te perguntar o seguinte. Quais as maiores dificuldades que você teve no início, ou que você ainda tem hoje, na Oliver, e quem são os seus clientes que você possa falar, enfim? As maiores dificuldades foram... Eu tive o empírico do empreendedorismo, eu ouvia falar, mas eu não tinha me preparado para ser uma empreendedora. Eu não vim de uma escola de negócios. Uhum. Eu fui aprender no dia a dia a fazer um plano de negócio, eu fui aprender no dia a dia a prospectar, eu fui aprender no dia a dia a gerir equipe. Sim. Hoje gerei uma equipe, né? 45 mulheres, enfim. Então, você tem que pensar para fora a imagem da empresa, vender. Você precisa manter um ambiente saudável, pensando na cultura, na gestão, pessoas em primeiro lugar. E também os números precisam fechar. Sim. Então, acho que a dor do empreendedor, que eu falo todo dia,
Nós temos alegrias e tristezas a cada e-mail ou a cada WhatsApp que a gente abre. Adorei isso. Eu vou levar uma porrada e falar, meu Deus, chegou aqui. Aí vem aquele e-mail maravilhoso. Gente, uhul, vamos comemorar. Esse alto e baixo do empreendedorismo que eu falo, precisa ter resiliência. Então, acho que... Mas também, eu falo que é viciante, né? A gente gosta do empreendedorismo. Tem que trabalhar com muito propósito, né? Sim. Então, eu acho que isso basicamente foi o que eu posso dizer para o empreendedor que até hoje é: estude o seu mercado, estude o seu concorrente, se diferencie do seu concorrente e nunca pare de aprender e ouvir principalmente o seu cliente e a sua equipe. O empreendedor nunca pode achar que sabe tudo. Quando você achar que eu cheguei ali no meu topo, eu sei tudo porque eu estou na minha cadeira enquanto CEO, então agora eu tenho a caneta, tenho a liberdade que eu não tinha, está errado. Porque se hoje a Oliver Press atende grandes clientes como a Ambev, a Feira Preta, o Instituto XP, a própria Rachel Maia, enfim, são diversos clientes que nós atendemos. Hoje é por quê? Porque eu ouvi a minha equipe trouxe as dores e eu falei, eu vou mudar. Maravilhoso. Eu ouço o cliente, eu sou muito próxima aos meus clientes de inovação e de diversidade, ouço as dores e trago para casa e falo, podemos melhorar. Então, o empreendedor CEO que acha que tem a caneta ou que sabe tudo, e mais ainda, ouvir, e o que eu tenho aprendido cada vez mais recentemente, ouvir o diverso. O que significa isso? Aquela pessoa que para mim é o homem startupeiro, que pensa diferente de mim, muitas vezes eu também tenho que aprender com ele. Sim. Assim como eu tenho muito que aprender como uma mulher negra empreendedora. Então, eu aprendi de um cliente recente, Ju, não podemos ficar mais em bolhas. A gente tem que se abrir. E aí você vai pegar a experiência deste cliente, trazer para este cliente e vai trazer para este cliente e vai aplicar. Então, a gente está em constante aprendizado, em constante. Eu estudo, eu me preparo agora para ser conselheira, então eu tenho sentado aí junto com mulheres na Sampo para eu aprender um pouco mais de gestão. Eu acho que esse é o empreendedorismo no qual eu acredito. A gente nunca sabe nada, que a gente sempre pode aprender um pouco mais. Muito bom. A gente vai voltar a falar sobre isso no próximo bloco. A gente tem que fazer aqui um rápido intervalo e na volta a gente vai saber mais sobre o trabalho da Juliana Oliveira, CEO e fundadora da agência Oliver Press. Até daqui a pouco. A gente já volta. E estamos de volta com o programa Perfil e Negócios. A nossa convidada de hoje é Juliana Oliveira, CEO e fundadora da agência Oliver Press. Ju, para quem é leigo, explica, por favor, para a gente o que faz uma agência de comunicação e, mais especificamente, o que faz a Oliver Press. Porque são vários pilares, né? A Oliver Press trabalha com assessoria de imprensa para empresas e pessoa física. O que é basicamente isso? A gente constrói, Juliana, eu preciso dialogar com o meu público por meio dos veículos de comunicação. Então, eu preciso sair na imprensa, na TV, no rádio, estar aqui no programa Perfil e Negócios, como alguns clientes já vieram. Então, a Oliver, ela constrói todo o planejamento, ajuda na narrativa, e faz este relacionamento, esta interface com as marcas. Juliana, eu sou uma executiva, trabalho numa grande empresa, não sou porta-voz lá, porém eu tenho muita expertise na minha área. Como a gente pensa, constrói a imagem desta pessoa, tanto numa rede social corporativa,
quanto também na imprensa. Então, a assessoria de imprensa é pensar na construção e na reputação da sua imagem, seja ela corporativa ou pessoa física. Sim. Mas vocês também fazem trabalho de consultoria em relação à inclusão e diversidade Sim. dentro dos conselhos, né? Um outro pilar que nós temos lá é porque, como uma agência de comunicação, e a Oliver é uma das primeiras, não é a primeira, mas uma das primeiras que já vinha falando de diversidade, a gente atende aí como, por exemplo, o Movimento pela Equidade Racial, que é um dos maiores, o Pacto pela Equidade Racial, também é um cliente da Oliver Press, são clientes Oliver, em que a gente fala muito sobre diversidade dentro do ambiente corporativo. Então, além do trabalho de assessoria de imprensa, o trabalho de produção de conteúdo para blogs e redes sociais, um outro trabalho que nós temos feito lá é uma imersão de comunicação antirracista. Basicamente, convidar a imprensa para entender como a imprensa precisa fazer uma pauta antirracista, que por incrível que pareça, a bolha também existe dentro das redações. Opa, com certeza. Se as suas fontes são apenas pessoas brancas, como é que a Maria Gal vai chegar numa exame, numa folha, num valor econômico? Sim. Então a gente precisa mostrar a importância da diversidade das fontes dentro dos veículos. Então é um trabalho que a gente tem feito junto com a Preta Hub, Oliver Press e Preta Hub, em que a gente leva esse tipo de conteúdo para as redações e grupos de mídia. Do outro lado, tem um treinamento, um media training focado em diversidade. Que é isso? Pega o CEO, o time C-level, toda a diretoria desta empresa e mostra como falar e como evitar uma crise da área de diversidade. E você só vai evitar isso quando você aprender a falar sobre isso. Quando você entender que diversidade gera realmente inovação, que gera realmente lucro, mas que precisa ser feito com propósito e de maneira genuína. E aí, quando chega uma agência como a Oliver Press, que já cuidou de algumas gestões de crise bem relevantes nesta parte de diversidade, eu sento à mesa com o CEO desta grande empresa, por exemplo, e mostro como a imprensa está pautando. A gente fala de linguagem inclusiva, nós levamos números de mercado falando como a imprensa vê de maneira importante falar de diversidade. A gente faz um raio-x daquele mercado do cliente e fala, se eu não me vejo, eu não consumo. Eu sou um tipo de cliente que se eu não me vir independente do valor do ticket médio, eu não vou consumir aquela marca. Eu também. Então a gente precisa mostrar isso de um olhar de comunicação. Sim. Eu não sou uma empresa de letramento racial. Eu não tenho esse, Você não faz essa jornada de letramento? Não. Eu faço uma jornada de letramento de comunicação. Porque ali a gente já tem nomes maravilhosos. Cida Bento, Benilda, enfim, eu não tenho porquê nesta área. Mas a parte de comunicação, como evitar o risco, como evitar que a sua imagem e da sua empresa, como evitar aquele post inadequado na sua rede social, como evitar aquele comentário, porque tudo hoje pode gerar uma crise. A gente fala muito de gestão de crise, então a gente explica para o nosso cliente que a crise não começa mais na imprensa. A imprensa hoje é a ponta do iceberg. A crise ela começa no grupo do WhatsApp, que vai para uma rede social, seja ela o Instagram ou o LinkedIn, e aí automaticamente a imprensa pega. Sim. Então, a crise começa quando você está no palco e fala uma frase racista, capacitista, homofóbica, xenofóbica, entendeu? Então, são esses olhares que eu preciso preparar o meu cliente e evitar que ele dê qualquer deslize junto ao seu público final. Então, esse é o trabalho que a Oliver Press faz. Ela entende o público, entende que você tem que evitar palavras, termos, mas só que também não é um treinamento robótico. Se eu não introduzir se eu não introduzir nele a importância de se comunicar bem, a importância da diversidade no ambiente, a importância de dialogar com diversos públicos que são seus públicos consumidores,
ele vai para um palco e vai continuar falando um monte de besteira. Aham. E vocês são uma agência boutique, não é isso? O que é uma agência boutique? Uma agência, a Oliver começou mais como boutique, agora atendendo grandes empresas, a empresa vai crescendo. Mas basicamente é quando a gente cria, não é uma estratégia pasteurizada. O que eu coloco para uma grande empresa, eu coloco para uma startup, que eu coloco para a diversidade. A gente entende de acordo com a necessidade do cliente. Então, o plano, ele é traçado de acordo com as expectativas e até onde a gente quer atingir. Então, acho que isso é importante. É uma agência cujo atendimento é muito mais próximo, é uma agência que quando eu e minha sócia também estamos mais próximas. E isso tem chamado a atenção das grandes empresas, como a Unilever, por exemplo, porque eles entendem que a gente traz a agilidade de quem atendeu startup e aplica também no dia a dia de uma empresa de grande porte. Mas eles não abrem mão das suas agências tradicionais. Então a gente sempre entra com outras grandes agências junto no trabalho. É mais uma estratégia para ter esse lugar de diversidade dentro da sua comunicação, é isso? Porque a Oliver ela dialoga muito bem em 3 áreas: inovação, diversidade e liderança feminina. Então, grupos de liderança, como colocar uma Guaria Gal para um palco com mulheres executivas, mulheres empreendedoras. Ju, como que eu coloco a minha diretora para participar de prêmios de liderança feminina? Então, são 3 áreas que a Oliver trabalha muito bem: inovação, diversidade e liderança feminina. Sim. E como é que foi o momento de pandemia para vocês? Porque deve ter sido um momento muito importante para a agência, né? Foi quando a Oliver mais cresceu. Quando a Oliver, em março de 2020, nós tínhamos 12 funcionários. Eu lembro muito bem que no dia 15 de março eu perdi 30% da minha receita em 2 dias. Bateu um desespero. Mas aí o propósito veio. Eu parei a equipe, falei, bom, gente, eu não posso demitir ninguém, porque vocês são lideranças nas suas casas, mas nós temos uma realidade aqui. Nós estamos perdendo 30% da carteira de clientes. O que eu e minha sócia fizemos? Vocês cuidem muito bem da operação dos clientes que restaram na casa, que nós vamos para o mercado prospectar. Foi aí que eu aprendi, eu tirei a timidez e comecei a prospectar. Foi então que eu comecei. Foi uma época em que o networking e prospectar online, né? Porque estava em pandemia. Mas foi quando eu conheci você, foi quando os grupos de WhatsApp bombavam. Então foi quando, no final do ano, nós fechamos com um time de 27. Caramba! O que também mudou? 2020 teve a tragédia do George Floyd. E neste período, as compras virtuais e as startups cresceram. Eu nas 2 áreas que eu atendia. Eu atendia empreendedor, então chegava empreendedor direto. Preciso de uma assessoria de imprensa. Então, eles começaram a direcionar o seu investimento para assessoria, porque o marketing, enfim, não fazia sentido para eles agora. O orgânico, a reputação, falar com o público, naquele momento, a assessoria sai do patinho feio e vira algo estratégico, a mesa com o CEO, que a gente brinca. Mas teve a tragédia do George Floyd, e aí o mercado, a imprensa, começa a falar de diversidade. E então que as empresas, bom, quem eu procuro? Quem entende de diversidade no Brasil? E nós já atendíamos a Adriana Barbosa com a Feira Preta, que foi também um dos cases que a gente trabalha. Adriana, você não pode falar apenas de diversidade. O mercado precisa enxergar que você é uma das maiores empreendedoras do mundo, reconhecida, principalmente na parte de impacto social, e que você pode falar de economia criativa e empreendedorismo, que você colocou
em 2019, 50 mil pessoas numa feira preta. A imprensa para e fala, temos uma fonte diferente aqui para a gente começar a falar. Depois veio a Tracy, um dos principais grupos de mídia, já tinha a Fernanda e o Sérgio, veio a Rachel Maia e veio o Conselheira 101, que foi o primeiro, que é até hoje o primeiro programa de formação para mulheres pretas em conselho. Ninguém falava disso e a Oliver é hoje a agência que apoia, né? Desde o começo. E foi quando a gente começou a atender boa parte deste mercado na parte de diversidade, tanto empreendedores negros, quanto empresas que precisavam de um trabalho com foco em diversidade. Então foi um período que a gente teve um crescimento super importante. Sempre foi acima de 100%. E eu queria que você falasse um pouco para quem, né, quer trabalhar nesse mercado, empreender nesse mercado de comunicação, quais são os maiores desafios? É network? É buscar investimento? Vários. Eu acho que a primeira coisa do empreendedor de comunicação é não ter vergonha. Isso é muito difícil, porque eu estar aqui sentada com você é uma barreira alta que eu precisei. Porque eu sou assessora de imprensa. E é doido isso, porque inclusive a Oliver já foi minha assessoria de imprensa e vai voltar logo, logo, tá? E é justamente assim, você é super comunicativa. Né? Mas o meu olho brilha quando eu vejo o cliente aqui. O meu olho brilha quando o meu cliente está no palco, quando eu abro a capa do Valor Econômico, quando eu abro o site Mundo Negro, quando eu vejo na TV Globo, meu olho brilha ali. É ali onde eu tenho assim a emoção da semana. Só que as pessoas precisavam conhecer a Oliver Press. E aí foi um trabalho de coach, sem brincadeira, sem brincadeira. Durante a pandemia, eu comecei a aceitar lives, coisa que jamais. Eu comecei a postar mais nas minhas redes sociais. Eu comecei a aceitar jantares. Eu falei, jantar, eu estar lá falando, porque tem a síndrome da mulher impostora também. Eu sou o CEO, entendeu? Então, acho que quem trabalha com comunicação, a primeira coisa, tô falando da minha área de assessoria, tá? Porque comunicação é muito amplo. Então, quem quer investir nesta área, primeiro, assim, eu cresci por conta do network. E aí é falar com os diferentes e com os iguais. Porque o diferente vai aprender, falar, que interessante o trabalho dessa pessoa, eu não conhecia, eu vou indicar. E aí vai te indicar para uma grande, uma média empresa. Ou quando você atende bem este cliente, pessoa física, ele tem acesso a lugares, leva você junto e aí você também cresce. Então, networking, eu sempre falo para todo mundo, não tenha medo de sair, circular. Não, outra coisa importante que é empreender, estuda o seu negócio. Importantíssimo, gente. A base do empreendedor é sentar com o financeiro e falar de fluxo de caixa. Ai, meu Deus, nem me fala. O mínimo de uma gestão é ter uma gestão organizada, gente. A Oliver nunca foi uma agência que gostava de esbanjar aquela estrutura enorme. Então, também durante a pandemia, eu já tinha uma reserva de caixa. Quando eu comentei que a gente cresceu, que eu fui para o mercado, eu fiquei 3 meses sem receber salário. Eu sangrei, eu parei a minha casa e falei, olha, temos uma questão aqui. Vou ficar 3 meses sem colocar salário, então a gente vai apertar o cinto, é o termo que eu sempre ouvi. Toda a família, né, pobre, classe média baixa, ouvia, vamos apertar os cintos. Então a gente apertou os cintos em casa durante 3 meses. O meu marido, ele registrado, enfim, trabalha, segurou a casa e fui trabalhar. Trabalhei muito mais e ganhando 0 de receita. Eu já tinha um caixa na Oliver, que foi o que sustentou a gente. Já tinha um caixa de pelo menos 4 meses de Oliver. Isso é muito importante. A gente tem que aprender a falar de dinheiro. A gente tem que aprender a falar de reserva financeira.
A gente tem que aprender que, assim, se eu ganho X, eu vou gastar 30%, 40%. A gente não precisa esbanjar. Eu acho que uma coisa que os empreendedores e as empresas no geral, o que a gente mais aprendeu é faça reserva financeira. Isso não é papo de coach financeiro. Então, eu prefiro que você não tenha uma mega estrutura de ambiente, mas tenha a segurança de que naquele segundo, durante 3 meses, você vai conseguir respirar. Então, eu fui aprender de finanças, eu fui aprender muito de gestão de equipe. Eu fui aprender de inteligência emocional. Eu fui aprender sobre... Você foi fazendo o quê? Cursos online? Foi isso? Cursos e principalmente ouvindo o meu cliente. O meu cliente, ele é um dos meus melhores coaches. Eu tenho clientes que se tornaram amigas e a gente troca. Eu leio muito, então, assim, eu acho que tem muita informação disponível. Como eu falo de carreira, eu tenho clientes que eu pauto na área de carreiras, então eu leio Você é CA, eu leio quais são as tendências de CEO num valor econômico, eu leio a Exame, então eu fico entendendo o que é esse mercado. E uma coisa que a Oliver faz, junto com os meus concorrentes, a gente troca muita informação. O meu concorrente, eu não vejo ele de maneira ruim. Você troca informação com o seu concorrente? A gente faz confraria. A gente se reúne, a gente tem um grupo no WhatsApp. Que maravilha isso. CEOs das agências, do mesmo porte que a Oliver Press. A gente é concorrente, eu não vou falar detalhes. Gente, estou com dificuldade aqui, vocês podem indicar? A gente tem muito esse perfil. Eu almoço com minhas amigas concorrentes. Então, eu aprendo com ela. Eu estou com este problema aqui em casa, na Oliver. Como você trata isso? Então, é o que eu falo, a gente nunca pode parar. Então, fluxo de caixa, gestão de equipe, aprender a falar com o contador. Essa dor do empreendedorismo, aprender a falar com o contador. Contador e financeiro, né? Contador, porque não basta financeiro ter contador. E advogado. Sim. Eu falo que, assim, e ter uma ferramenta de gestão financeira na sua empresa. E você precisa falar, gente, quantos por cento de lucro eu quero ter? Precisa ter este momento. Tanto é que eu não fazia isso, mas toda quinta-feira eu não faço nenhuma reunião externa e nenhuma reunião com a equipe. Eu só faço reunião de RH, financeiro e com jurídico. Toda quinta-feira. Olha, ótima dica isso. Eu paro a mim e sócia. E tem um almoço com a sócia agora. Almoço para conversas difíceis. Porque também tem que ter isso. Maravilhoso. Tem que tratar o sócio é um casamento. E a gente tem que fazer DRs toda semana, porque o dia a dia a gente não consegue. O que está bom, o que não está bom, vamos almoçar? Então a gente parou. Quinta-feira é um dia que eu não faço nada para fora. Reunião atrás de reunião. Para que eu possa entender a equipe com a minha área de RH, para que eu possa entender como nós estamos de maneira financeira e para que eu possa falar com o meu advogado sobre contratos, enfim. Maravilhoso. Toda quinta-feira. Ó, a gente vai querer mais dicas daqui a pouco, porque a gente precisa ir para um intervalo rapidinho. E na volta, eu quero saber sobre o prêmio que você recebeu no Troféu Mulher Imprensa 2023. Já voltamos. E estamos de volta com Perfil e Negócios e hoje num bate-papo sobre empreendedorismo e comunicação com a CEO e fundadora da agência Oliver Press. Ju, você recebeu um prêmio muito importante recentemente, eu queria que você falasse sobre isso. E também queria que você falasse desse lado estrutural da empresa, né, que você comentou rapidamente, né? Você tem a área de RH, tem a área de advocacia, enfim, queria que você falasse um pouquinho como é que está estruturado o organograma da empresa. Foi uma emoção muito grande, Gal, porque 17 anos de carreira e eu venci na 17ª edição. E foi uma edição muito simbólica, porque foi uma edição em que eles premiaram o maior número de mulheres negras e indígenas. Isso mostra quantas de nós temos neste país. Sim.
E o legal de trazer isso é que eu também tive uma diferença de 42%. Então, pessoas que eu não imagino votaram em mim. Não sabe nem quem votou, né? Fiz uma campanha nos amiguinhos, entre a mãe, o pai, o grupo de família, mas isso ganhou uma proporção muito grande, assim. Eu fiquei abismada, mas ao mesmo tempo reconhecida, grata a Deus pelo trabalho, porque é uma área muito difícil. Empreender é difícil, empreender em comunicação é uma área difícil, manter uma equipe, né, uma equipe sem perder propósito e crescer e manter qualidade, enfim, estou muito feliz. A Oliver hoje, ela tem a estrutura, eu ocupo o cargo de CEO e fundadora. A Patrícia Ridaca, que está comigo há 6 anos e há 2 anos como sócia COO, ou seja, ela é a responsável por manter a qualidade, a operação do atendimento. Sim. Eu sou a responsável por cuidar da gestão e da porta para fora também da Oliver, mas às vezes eu estou ali fazendo follow, como eu tive que fazer esta semana. Eu tenho uma área de RH, eu tenho uma área administrativa e financeira. Agora a gente abriu a área de novos negócios, porque estava muito comigo e com a Paty, agora a gente tem uma pessoa de novos negócios. Eu tenho, dentro do administrativo financeiro, além da financeira ali o tempo todo, eu tenho uma que a gente chama de CFO as a Service. Então, ela vem uma vez por semana, senta comigo no chapéu ali de CFO junto com o meu financeiro. E eu também tenho um RH as a Service, que junto com o meu RH, que é full time, senta comigo na parte de estratégia. Sim. Janeiro a dezembro, eu já tenho todo o plano de 2024 do que eu vou fazer na Oliver Press na parte de RH. Sim. E eu já tenho todo o plano de 2024 do que eu vou fazer na parte financeira com a Oliver Press. Sim. E agora eu vou começar a desenhar o plano de vendas e comunicação e marketing. Mas isso eu fui construindo aos poucos. Quem está empreendendo agora não pode falar, meu Deus, eu tenho que comer. Não. Quando você começou, era o quê? Era você? Eu e eu mesma, e um computador. E ali foi quando eu aprendi a ir atrás de um contrato, porque eu não sabia o que era contrato. Eu descobri que para eu receber de um cliente, eu tinha que ter uma empresa, porque senão eles não iam jogar na minha conta pessoa física. Aí você abriu uma MEI? Aí eu fui abrir empresa, aí eu descobri que eu tinha que ter um contador, porque eu não tive essa base, eu fui aprendendo ali. Então, eu mesma, depois, eu agradeço muito as pessoas que passaram pela Oliver Press e que trouxeram, Ju, vai por este caminho, você precisa crescer aqui, se conectar ali. Quando eu digo que os meus clientes que têm empresas, que são executivos e executivas, também eu aprendo, absorvo muito com eles. Então, fui crescendo. Chegou um momento que eu não conseguia mais cuidar bem da equipe e prospectar. Sim. Cuidar bem da equipe, fazer follow, que é ficar ali falando com um jornalista. Sim. A gente aprende a delegar, que para o empreendedor é muito difícil. Porque é o nosso filho. E mais, você quer que o outro faça igual a você. E o outro nunca vai fazer igual a gente, né? Isso é algo que eu ainda estou aprendendo. Isso é algo Como é que é isso? Difícil. Eu reconheço que é difícil. Eu reconheço que muitas vezes eu ainda pego o telefone e falo com o jornalista, eu pego o telefone e falo com o cliente. Isso é algo que eu tenho que aprender cada vez mais. O delegar e o confiar. Eu confio muito, a equipe é grande, eu tenho head de atendimento, eu tenho líder de conta, eu tenho atendimento de conta júnior, pleno e sênior, eu tenho estagiária. Enfim, tem uma estrutura hoje que eu não preciso ficar na operação. Sim. Mas, como eu gosto muito de fazer, eu gosto muito de assessoria de imprensa. Assim, não é que eu sou uma empresária que tem uma assessoria de imprensa. Você é raiz, né? Eu sou uma assessora de imprensa que tem uma agência. Então, se eu vou te acompanhar no evento como eu te acompanhei, eu vou ficar tirando foto. Mas você é assim, gente, eu sou assessora de imprensa. Tenho que tirar foto, eu tenho que postar da minha cliente, vem aqui, eu tenho que colocar para conectar e fazer entrevista. É isso. Isso me motiva. E agora eu estou aprendi a ficar confortável na cadeira de CEO, de gestora. Não sei se confortável é a melhor palavra, né? Todo dia ela fala, você precisa ficar confortável. Por quê? O confortável significa
ter conversas difíceis e pragmáticas. O confortável é poder falar, eu preciso sentar com o financeiro, com o RH e passar o dia ali dedicada, e não, entendeu? Que é a função de um CEO. A função do CEO também, boa parte do meu tempo, é falar com pessoas, minha equipe, é entender o que a minha equipe está fazendo. E não executando, é motivando a equipe, entender onde eu estou errando, o que eu posso melhorar, como está o clima organizacional. Eu faço pesquisa de clima organizacional todo semestre. Agora eu fazendo uma pesquisa para entender como está a saúde mental da minha equipe. Este ano, vou falar agora 2023, né? Nós já estamos em fevereiro. Eu estive na ONU. A Oliver Press é uma das poucas agências boutique signatárias em alguns movimentos. Raça é prioridade, elas lideram e mente em foco. Eu assinei lá em Nova York um compromisso de ter pelo menos 30% da minha liderança de pessoas negras, pelo menos 30% de mulheres e cuidar da saúde mental da minha equipe. Então, este é um compromisso que eu assino lá fora, comuniquei ao mercado e eu preciso fazer isso internamente. Então, mulheres, check. Então, a gente tem que manter este trabalho forte, empoderar essas mulheres para que elas se sintam confortáveis enquanto líderes em suas cadeiras de liderança, assim como eu tenho que me sentir confortável como CEO, eu tenho que ter a minha sócia precisa estar confortável como sócia e CEO. A minha head, porque gerenciar a equipe não é fácil. A minha líder, o meu atendimento. Então, não é só ter mulher ali, tchau. É empoderar esta mulher. E como a gente faz isso? Nós fazemos uma jornada de treinamento de liderança. A gente para a operação da liderança uma vez por mês, reúne em uma sala fora da Oliver Press, e elas têm treinamento, troca, conversa durante o dia todo. Todo mês a gente faz uma jornada de treinamento de liderança. Agora a gente criou uma outra jornada super legal, que a gente identificar quais são os futuros talentos que podem se tornar líderes na Oliver. Então a própria líder indica, olha, eu gostaria que este atendimento fizesse parte do programa de futuras líderes da Oliver. Sim. E essas meninas estão passando por mentoria para entender qual é a função e como se comporta e o que se espera de uma pessoa que é líder. E a gente tem um programa de estagiárias, então a Oliver só recruta estagiária negra. Por quê, Juliana? Porque a gente quer que essa estagiária um dia se torne uma Juliana e que passe por todas as áreas. Então, 100% hoje das nossas estagiárias, nós temos mulheres negras. Então, toda essa parte de o que a Oliver faz, eu tenho que estar confortável nesta cadeira de CEO. Então, tem esse trabalho muito forte e o Mente em Foco. Nós estamos passando por uma crise de saúde mental no mundo. Burnout, ansiedade, depressão. As pessoas, a tela impacta, o trabalho híbrido, às vezes você não tem tanto relacionamento, você tem a questão da casa, a pressão do trabalho. E eu tenho responsabilidade também enquanto empresa. E eu preciso trabalhar isso, cuidar da jornada e da saúde mental dessas mulheres. Então a gente também tem este Mente em Foco. Ju, a gente vai precisar finalizar, a gente ficaria aqui horas. Mas eu queria, antes da gente terminar, eu queria que você falasse os planos da Oliver para o futuro. E também, obviamente, né, como que faz para se conectar com a Oliver, né? Onde pode buscar site, Instagram, enfim. O nosso plano é se tornar uma agência maior, cada vez maior, atendendo grandes clientes que, graças a Deus, a gente já tem a nossa carteira. Isso foi um dos feedbacks da minha equipe há 4 anos. A gente não atende nenhuma grande conta, a gente precisa atender uma grande conta. Aí eu falei, o que eu preciso fazer para atender uma grande conta? Esta grande conta precisa conhecer a Oliver Press.
Então, acho que esse foi um feedback que eu ouvi da minha própria equipe. Não foi por acaso que a gente tem grandes contas. Foi um trabalho afirmativo e provocativo e de muito networking. Para 2024, além de crescer e, enfim, cuidar da equipe, aumentar a equipe, tornar a agência cada vez mais com um olhar de inovação. Inovar processo, inovar na gestão, inovar na entrega para o cliente final. Então, a gente está aqui num trabalho, a gente teve uma premiação em dezembro em que a gente reconheceu a melhor ideia inovadora. Então, o que você faz além do seu trabalho que a gente pode aplicar como modelo de negócio? Esta área de projetos especiais, por exemplo, ela nasceu de uma das ideias. Eu acho que além de fazer assessoria de imprensa e fazer site e redes sociais, a Oliver tem que ser uma agência hoje que entrega uma imersão para jornalistas e para o mercado na área de comunicação. Tá, né? Genial! Então, a própria equipe... Então, sim. E o que a gente pode utilizar de ferramentas de tecnologia que possam ajudar o nosso dia a dia? Então, acho que hoje o meu desafio maior para 2024 é crescer com governança. Eu estou me preparando para ser em conselho administrativo, mas também ter um conselho dentro da Oliver. Porque as pessoas acham que ter um conselho é só uma grande empresa. Não. Eu preciso montar o meu conselho, que são as pessoas que eu vou buscar orientação. Qual a importância de ter um conselho dentro de uma empresa, mesmo que não seja uma grande empresa? A gente tem que... O conselheiro não é o consultor, né? Porque eu falo assim muitas vezes, ele vai ser meu consultor, mas ele vai me trazer uma noção de governança, sim, uma noção de gestão. Ele vai realmente falar assim, vocês estão sendo inovadoras? Vocês estão respeitando realmente a sua equipe? Vocês estão olhando o mercado de maneira correta? Qual é a sua dificuldade em crescer neste mercado? Então, eu tenho buscado parceiros, conselheiros, para me ajudar em algumas áreas específicas. Comunicação e marketing da própria Oliver junto ao mercado. Na parte de finanças e compliance e pessoas. São as áreas que eu preciso ouvir e entender o que essas grandes pessoas, o que essas pessoas com muita experiência podem agregar e ajudar a Oliver a crescer. Só que eu também estudo, né, na Sampo para me tornar uma conselheira, até para poder dialogar com eles, né? Porque a função de um conselheiro é muito puxada. Então, assim, ele vai ter que entender sobre comunicação, porque não pode ser uma profissional da área de comunicação. Sim. Tem que ser uma profissional de qualquer outra área que vai trazer a sua experiência para a Oliver Press. Isso é importante para uma pequena, porque ela já cresce de maneira estruturada, já cresce pensando em governança e já cresce pensando em compliance. Ou seja... Mas é caro, né? Como é que é isso? Quanto que depende. custa? Você pode ter um conselho consultivo, e aí se a pessoa do conselho consultivo aceitar e não cobrar inicialmente, mas o ideal é que pelo menos um valor mínimo você pague de acordo com o seu faturamento. Até porque eles vão ter acesso a tudo. Sim. É você se despir para aquele conselheiro e falar, esta é a Oliver Press, esta é a minha empresa, me ajude a crescer, me ajude a ter uma governança correta, me ajude a não errar no mercado. Para onde você quer? Você quer buscar investimento? Você quer internacionalizar a sua empresa? O que você quer fazer? Então, o conselho é a gente busca trazer as melhores mentes do mercado para ajudar essa empresa a crescer. Faltou você falar como que faz para se conectar com a Oliver Press, qual o site, qual o Instagram. Site é www.oliverpress.com.br. Nas redes sociais, tanto no LinkedIn quanto no Instagram, Agência Oliver Press. E o meu Instagram, Julie de Oliver. Maravilhosa. Ju,
Não tenho nem palavras para falar. Eu que conversa agradeço. maravilhosa. Passou rápido. Muito, né? Muito obrigada, tá? Pela simpatia, pela generosidade, pela sabedoria. Eu também aprendo tanto também te escutando. Então, com certeza, passou isso também para nossa audiência. Obrigadíssimo, tá? Obrigada, querida. Obrigada a todas, todos e todes. E forte abraço para todo mundo. E obrigada a você também que está nos assistindo. E te espero no próximo Perfil e Negócios aqui no canal Empreender, porque assistir já é um ótimo negócio. Até lá!